A Bíblia é repleta de personagens conhecidos, protagonistas no enredo de grandes histórias. Facilmente reconhecemos Abraão, Moisés, José, Pedro, Paulo, Davi, Esther, Ruth, Marias. Todos esses fazem parte do plano de Deus para a redenção. A história da salvação, contudo, não foi realizada somente com pessoas conhecidas, mas a Bíblia mostra que por trás de grandes feitos estavam pessoas consideradas comuns, improváveis. Também mostra que pessoas conhecidas e experientes experimentavam fracassos e fragilidades, mas que pelo poder de Deus eram capacitadas a realizar grandes coisas. A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Boa noite, gente. Nós estamos hoje reunidos como Igreja de Jesus, em comunhão com Jesus, em torno da mesa de Jesus. Nós já tomamos parte do seu corpo, do seu sangue, e neste momento nós vamos abrir a sua palavra. Nós vamos fazer isso porque ela é a verdade. Ela é a realidade. Ela é aquilo em torno de que toda a nossa existência gira. Ela é o motivo pelo qual nós nos encontramos aqui. Cristo Jesus é tudo para nós. E essa noite então é sobre Jesus. Essa noite é sobre a glória dele se expressando em nós e também por nosso intermédio. Então quero convidar você a falar com Jesus mais uma vez. Nós somos gratos, Cristo Jesus, por seu sacrifício na cruz. Sacrifício que nos dá condições de nos aproximarmos do Senhor neste momento. Obrigado porque por teu intermédio nós podemos ir até Deus com confiança, acreditando que somos recebidos. Obrigado porque agora podemos ter acesso à tua revelação, de forma que ela molde nossas mentes e corações e nos conforme ao ideal que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco. Tudo aquilo de que nós não precisamos é de sabedoria humana. Por isso que a tua verdade alcance o mais profundo dos nossos corações e nos transforme de dentro para fora. Amém. Anônimas Improváveis, esse é o título da série que nós estamos desenvolvendo ao longo desse tempo, do mês que passou e deste mês que se inicia. E nós estamos tratando sobre gente comum, sobre gente ordinária. Ordinário no sentido de gente que não é extraordinário, gente como eu e como você. O nosso propósito é mostrar que para servir a gente não precisa de um contexto que nos
que nos eleve, nós não precisamos de uma plataforma sobre a qual devamos ser colocados para que então comecemos a servir. Nós não precisamos de holofotes, nós não precisamos de destaque, nós só precisamos assumir com responsabilidade os lugares em que Deus nos coloca. Talvez você seja uma pessoa de grande influência. Você deveria então exercer essa influência e servir com o tamanho grande de influência que você tem. Mas talvez você seja uma pessoa cuja influência é pequena, uma pessoa que não tem acesso a grandes posições de poder. Se a sua influência é pequena, nestes contextos de pequena influência, você deveria se posicionar como um servo de Cristo Jesus, como um anônimo, como um improvável, mas que naquele lugar é colocado para ser um representante de Cristo Jesus. Nós estamos usando histórias ao longo dessa série, porque as histórias têm o poder de nos conectar. Nós podemos nos identificar com as personagens narradas, com os seus dramas, com suas perspectivas, com os seus sentimentos e com as realidades ali narradas. E é muito natural que ao longo da série você vá se vendo parecido com alguma personagem, um pouco mais com uma, um pouco menos com outra, mas eu realmente espero que você acredite que você é também um desses anônimos improváveis que Deus quer usar. O fato é que todos nós somos improváveis na perspectiva de alguém. Com certeza alguém já olhou para você e desacreditou de você. Com certeza alguém já olhou para você e falou assim: fulano não vai dar em nada. Nós somos improváveis na perspectiva de alguém. Mas Deus nunca dependeu de probabilidade para expressar a sua glória. Deus nunca dependeu de estatística favorável para mostrar o seu santo caráter e para manifestar a sua santa vontade. E a personagem que a gente vai estudar hoje é mais uma expressão, mais um exemplo que nos afirma isso. Antes de a gente chegar nessa personagem, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Por favor, você não precisa me responder em voz alta, mas eu quero mesmo que você use aí a sua mente para responder, com sinceridade. Por que você veio aqui hoje? Qual o motivo de você estar aqui? Por que nós nos encontramos domingo após domingo aqui? Às 9, às 11, às 18h30. Se você tem um grupo pequeno, por que você vai semanalmente ou quinzenalmente ao grupo pequeno? Se você frequenta o Celebrando às quartas-feiras, por que você vem? Semana após semana, no Celebrando. Se você é um voluntário aqui no contexto da igreja, por que você faz isso? Por que você serve? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Por que mesmo diante das experiências mais difíceis pelas quais nós passamos, nós voltamos a este lugar? Por que mesmo diante de dores e aflições, mesmo diante de dilemas difíceis, nós continuamos nos encontrando aqui domingo após domingo? Por que nós fazemos isso? Nessa semana eu conversava com um amigo, um grande amigo que experimenta uma crise, que vem vivendo uma crise de fé. Esse amigo me contou que ele foi procurado por uma pessoa, pedindo conselho numa área em que ele não se considera uma pessoa apropriada para aconselhar. Mas ele me contou, talvez sem se dar muito bem em conta, que mesmo apesar das suas crises de fé, ao lidar com essa pessoa que o procurou, as suas respostas foram exatamente na direção ou concordando com aquilo que ele pensa quando não está em crise.
Ele aconselhou aquela pessoa, ele orientou aquela pessoa como se ele mesmo não tivesse uma crise de fé. Por que nós estamos aqui hoje? Eu posso responder por mim. Eu estou aqui hoje porque eu acredito que aquilo que nós ensinamos domingo após domingo, aqui de cima, é a verdade. Não somente é uma expressão de verdade, mas é a verdade, é a realidade. E eu acredito que os lugares para onde nós vamos, ou os argumentos aos quais nós nos apegamos no dia da nossa dor e no dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, revelam em que está colocada a nossa confiança. Quando os dias são mais difíceis, quando as dores insistem em estar próximas a nós, os lugares para onde nós vamos nestes dias são um indício de onde está depositada a nossa confiança. Esse meu amigo, mesmo vivendo uma crise de fé, no momento em que foi procurado, suas respostas caminharam exatamente em concordância com aquilo que em algum momento ele estava duvidando. Porque de alguma forma, ainda que ele muitas vezes não se dê conta, ele vem construindo uma convicção. E é por isso que o título da minha mensagem hoje é Convicções, o poder da verdade. A nossa personagem de hoje viveu uma experiência de medo decorrente de perseguição, mas ela decidiu continuar crendo e teve coragem para se posicionar na direção da verdade, mesmo quando todas as pessoas à sua volta se colocavam de forma a questionar, a duvidar daquilo que ela afirmava e acreditava ser a verdade. Nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, livro que foi escrito por Lucas. No início de Atos, Lucas ele promete ser cauteloso, cuidadoso na seleção dos fatos que ele registraria naquele livro, motivo pelo qual nós podemos acreditar que essa história, que essa mulher que está ali narrada, ainda que de forma muito aparentemente despretensiosa, a vida dela, ou da vida dela, emana uma voz que grita alto, nos ensinando a continuar crendo na verdade, mesmo quando nós somos questionados, mesmo quando a verdade é colocada em xeque. Essa personagem tem para nós ensino disponível e é uma das formas pelas quais Deus quer falar conosco nesta noite. Atos, eu leio com você agora os capítulo 12, versículos de 1 a 12. É dito assim: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, a Páscoa. Depois, lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda,
E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Essa história é uma daquelas que a gente só lê em Atos. Você vai lendo depois as cartas de Paulo e dificilmente acontecem coisas dessa natureza. E eu preciso ajudar você a reconstruir esse cenário na mente. Há uma intensa perseguição estabelecida sobre a igreja. Uma perseguição que é um instrumento de Deus para espalhar a igreja. Porque à medida que a igreja era perseguida, ela se espalhava. E à medida que ela se espalhava, a mensagem do evangelho também se espalhava. Pedro, mesmo diante dessa perseguição, e ele está preso por decorrência dessa perseguição, mas é uma perseguição assim, meio que de um rei que joga para a galera. Ele está atrás de ibope, ele está atrás de agradar as pessoas. Então ele vê que essa postura de perseguição agrada ao povo. E ele decide então intensificar essa perseguição contra a igreja e prender Pedro. E a ideia dele era criar uma espécie de espetáculozinho depois da Páscoa. Mas você encontra neste momento um homem preso, amarrado, com 2 correntes, dormindo. Isso aqui é a expressão de um homem em paz, dormindo, mesmo diante de perseguição. E olha, parece que era um sono muito profundo, porque o texto diz que uma luz muito forte brilha, mas ele não acorda. O anjo tem que chegar ali e dar uma cutucada assim, sabe? Adolescente, o pai e a mãe chegam, né? Tem Enem hoje, vai lá, né? Vamos, acorda. É mais ou menos isso, ele está dormindo profundamente, e o anjo precisa chegar e cutucar Pedro para falar: Pedrão, acorda aí, rapaz, que estou aqui para te ajudar. E o texto vai continuando dizendo que Pedro vai contemplando milagres, coisas de ordem sobrenatural. Primeiro, corrente cai. O texto não diz que o anjo vai lá, toca na corrente, ou que ele pega a chave, não. O texto diz que as correntes caem milagrosamente, poder de Deus, sobrenatural, cai a corrente. Depois, o anjo vai guiando esse Pedro sonolento. Põe a sandália, veste a capa, me segue, vem atrás de mim, vamos lá. E Pedro meio que sem entender o que está acontecendo, vai obedecendo, mas meio que assim, isso aqui é visão, é sonho, é realidade. Aí ele se depara com um portão que também se abre sozinho. É mais milagre. E aí Pedro conclui que não é sonho. E finalmente, no meio desse meteoro de poder aqui que você está vendo, aparece uma menina, cujo nome é citado. Mas é citado tão rapidamente que a gente corre o risco de não se dar conta da importância da contribuição que ela faz. Versículos de 13 a 17. Pedro bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão contente que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta, o viram e ficaram admirados. Ele fez sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele, e então foi para outro lugar. Rode
creio eu, uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente, não sei. Mas eu acredito nisso por conta da narrativa sobre a sua postura. O texto diz que ela está ali numa posição meio que guardando a porta, e Pedro bate a porta. E eu acho que Pedro está ali assim, gente, sou eu. E aí Rod vai lá e escuta a voz. E o que ela tinha que fazer, gente? Abrir a porta, filha, vamos! Mas não, o que ela faz? Ela volta correndo, gente, é Pedro está aí. Isso não parece a típica cena de um adolescente meio empolgado com alguma coisa, ele não sabe muito bem o que fazer, ele só sabe que ele tem que dizer, gente, Pedro está ali. Ela fica muito contente e vai para lá. E vai tentar dizer, gente, Pedro está aí. Mas Rod, ela é uma serviçal, ela é uma menina que está ali com o objetivo de cuidar da porta, ela está ali administrando algo. Mas justamente no meio de um cenário cheio de episódios maravilhosos, há sinais e maravilhas, há intenso poder de Deus sendo evidenciado nessa história. E de repente aparece essa menina. A gente está falando de perseguição, está falando de gente sendo mandada a ser morta, está falando de prisão, está falando de anjo aparecendo, está falando de milagre, portão se abrindo, corrente se quebrando, tem apóstolo, tem família famosa de referência, e tem Rod, uma improvável, uma menina, que está ali administrando um espaço de tensão, está ali administrando uma espécie de média gerência. Ela manda, mas não manda. Ela deveria ter aberto a porta, mas não sabia se era a coisa certa a se fazer, porque, e se eu abro e tomo bronca, mas ao mesmo tempo é Pedro, eu sei que é Pedro, eu abro ou não abro a porta? Gente, é Pedro que está lá. Não, não é Pedro, não, é Pedro sim. E aquela menina está ali naquele contexto, precisando administrar um contexto de poder limitado, ela tem, mas não tem. É um espaço difícil e ela é a expressão de uma pessoa um pouco desorientada. Só que não. Por quê? Porque mesmo diante de um contexto em que aparentemente ela não sabia bem o que fazer, mesmo num contexto em que ela é questionada, ela se mantém firme. Ela sabe lidar com as colocações que são feitas a ela, contrariando a sua palavra. E eu percebo duas posturas em Rod nesse momento. A primeira postura é que ela mantém a alegria. Mesmo diante de um contexto difícil, mesmo com a perseguição assolando aquela igreja e tentando matar aqueles que lhe eram próximos, Rod continua com um coração capaz de se surpreender, capaz de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, um coração desejoso de ver a atuação de Deus, um coração disposto a ver o que Deus está fazendo e se alegrar nisso. O verso 14 diz, ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente, que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos, Pedro está à porta. Ficou tão contente, que até perdeu o rumo. Que alegria boa. Agora pensa um pouquinho comigo. Esse grupo de pessoas, diz o texto, estava orando pela libertação de Pedro. Esse grupo de pessoas tem um motivo de oração. Esses irmãos estão reunidos em torno de uma razão, em torno de um motivo, em torno de um pedido, que Pedro seja liberto. Quando essa menina ouve a voz de Pedro, a convicção que pula no seu coração é, nossas orações foram atendidas. A minha oração foi atendida, Pedro está aqui. Pense na alegria de saber que o Deus Todo-Poderoso se inclina para ouvir os seus servos. Pense na alegria que preenche o coração dessa menina por saber que o mesmo Deus que criou todas essas coisas estava ali presente, preocupado com as causas que ela apresentava. Esse é motivo suficiente para transbordar o seu coração de alegria e fazer ela ficar meio perdida. Essa menina foi ouvida por Deus, ela, uma improvável, uma anônima,
Anônima talvez na perspectiva dos outros, mas não na perspectiva de Deus, porque Deus atende a oração de Rod. E a alegria que Rod mantém se dá mesmo diante de um contexto de aflição e de perseguição. O cenário não mudou, a perseguição continua, Pedro era agora um fugitivo. Mas aquela menina está feliz, porque a sua oração havia sido respondida. Mas existe mais uma postura que me chama a atenção em Rod. Ela mantém a sua convicção. Eles, porém, disseram, versículos 15 e 16, você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram, deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Rod mantém a convicção. Você está louca, garota? Mas ela foi insistente. Não, eu não estou louca, Pedro está aí. Mas não fala besteira, garota. Pedro está preso. Está algemado. O que não falta ali é soldado para cercar Pedro. Você acha que Pedro vai ser liberto? Você não sabe o que o rei o que Herodes Agripa está tentando fazer? Você não percebeu que ele quer criar um espetáculo com essa experiência? Não seja boba, garota. A única coisa que Rod tinha naquele momento era a consciência dos fatos. A consciência da verdade produziu nela convicção, de forma que ela insistiu no seu papel de comunicar a verdade. Isso está acontecendo. Não existe nada que você possa me dizer que vá colocar em xeque a verdade, porque eu creio, eu sei, Pedro está aí fora. Você pode duvidar, mas a sua dúvida não muda a verdade. A sua dúvida não é forte o bastante para minar aquilo em que eu acredito. Esses discípulos, mesmo diante de todos os feitos poderosos de Deus, estavam em dúvida. Justamente no momento em que o medo foi maior do que a fé, no momento em que a dúvida tentou vencer a convicção, Rod teve a verdade ao seu favor. E ela então a afirmou com insistência, e é exatamente assim que tem que ser. Porque a convicção de que nós temos a verdade nos dá autoridade e coragem para anunciá-la. Nós precisamos crer naquilo que nós afirmamos. Nós precisamos crer no conteúdo em torno do qual nós nos reunimos domingo após domingo aqui. Isto é a verdade. A verdade que tem transformado a minha vida, tem transformado a sua vida. Por esse motivo, mesmo diante dos questionamentos, mesmo diante das tentativas de minar aquilo em que nós acreditamos, nós nos mantemos firmes porque é a verdade. A dúvida não vai ser capaz de mudar o fato de que a verdade é a verdade. Rod só tinha a verdade a seu favor. Ela não tinha a credibilidade das pessoas. Rod não tinha o contexto ao seu favor. Rod só tinha a verdade a seu favor. E é a verdade que ela se apega. E é a verdade que ela afirma. Muitos de nós muitos de nós estão enfrentando dias difíceis, dias de aflição e dias de dor. Com experiências que se levantam na tentativa de minar a verdade, na tentativa de minar nossas convicções acerca de Deus, acerca daquilo que nós ouvimos sobre Deus, acerca daquilo que um dia tocou o nosso coração e nos prendeu a Ele. Talvez nós não tenhamos um contexto favorável a nosso favor. Talvez nós não tenhamos a credibilidade e a confiança das pessoas à nossa volta. Mas nós temos uma coisa a nosso favor. Uma coisa que é suficiente, uma coisa que basta. Nós temos a verdade. A verdade daquilo que Cristo Jesus fez por nós. A verdade de que nossas vidas vêm sendo transformadas por Ele. A verdade de que desde o dia em que nós o conhecemos, desde o dia em que Ele nos chamou para pertencermos a Ele, nós temos experimentado mudança e novidade de vida. Nós temos a verdade a nosso favor.
aqueles discípulos ali reunidos, não estavam crendo no poder de Deus, por isso descreram de Rode, por isso duvidaram de Rode. Mas Rode foi um arauto da verdade, e nós também precisamos sê-lo, anunciando independente do preço a ser pago. Precisamos ser leais à verdade e corresponder às expectativas dos céus, não às expectativas das pessoas. Nós cremos na verdade, e ela é argumento, ela é artifício sólido o suficiente para que nós edifiquemos toda a nossa vida. Mas no começo dessa pregação eu disse que esse tempo aqui juntos era sobre Jesus. Eu não estou aqui para dizer para você, seja como Rode. Porque Rode, mesmo crendo na verdade, embora a Bíblia não narre, ela era uma pecadora, como eu e como você. Ela não é um exemplo bom o suficiente. Nós podemos copiar Rode naquilo em que ela se parece com o nosso Mestre Cristo Jesus. E ao defender a verdade, Rode se posiciona como alguém que pertence a Jesus, que é a própria verdade. Por isso que o meu desafio para você nessa noite é que você encare aquilo que os conteúdos aos quais você tem acesso quando abre a palavra, os conteúdos aos quais você tem acesso quando nós abrimos aqui juntos a palavra, que você os encare como verdade de Deus, capazes de transformar sua vida, capazes de continuar transformando aquilo que ainda precisa ser transformado, capazes de transformar aqueles à sua volta que você acredita precisarem de transformação. A palavra de Deus é a verdade e ela é poderosa. Que você creia nela e baseie toda a sua existência nela, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, até para acreditar naquilo que o Senhor nos diz, até para firmar a nossa fé na Tua palavra. Nós precisamos do Senhor para crer em Ti. Nós precisamos do Senhor para que as aflições desta vida não sejam maiores do que nossas certezas a Teu respeito. Nós precisamos do Senhor para que nossas preocupações, medos e ansiedades não sejam maiores do que as certezas que nós precisamos ter acerca daquilo que o Senhor diz sobre si, acerca daquilo que o Senhor diz sobre nós também. É por este motivo que nós queremos hoje, mais uma vez, submeter nossa mente e o nosso coração ao Teu domínio, submeter tudo aquilo que nós temos e somos à Tua verdade, e nós queremos afirmar, nós queremos reconhecer, nós cremos em Ti, nós cremos em Jesus, nós cremos em Tua palavra, nós cremos que Jesus é a verdade e baseamos nossa vida nele. Mas eu preciso, Deus, colocar diante do Senhor aqueles meus irmãos cuja vida vem sendo marcada por aflições tão duras e tão intensas que eles chegam a questionar a verdade do Senhor, chegam a questionar a verdade da Tua companhia, chegam a questionar a verdade da Tua presença, chegam a questionar a verdade do Teu controle soberano sobre todos os fatos que compõem a história. Deus, eu me compadeço desses irmãos, porque tantas vezes eu mesmo tenho mais perguntas do que respostas para oferecer, mas mais uma vez eu decido render o meu coração e levá-lo cativo ao Senhor, até que Ele se submeta à Tua verdade. Eu peço que esses meus irmãos também façam o mesmo. Eu peço, Deus, que em seus corações haja uma profunda convicção sobre Tua presença e poder. Eu peço, Deus, que o Senhor se revele a eles como esse Deus pessoal e pronto a ouvir as orações, como este Deus pessoal e relacional,
que não só controla a história, como também se relaciona com os seres cuja vida Ele controla. Deus faz com que esses irmãos tenham seus corações aquietados, tenham suas mentes e suas dúvidas aquietadas por certezas sobre Tua presença, Deus. Que as nossas mentes aqui também sejam levadas cativas até que se submetam à autoridade de Jesus. É a minha oração hoje. Amém. Deus te abençoe.